causos é um negócio interessante, porque, nossa, desde pequeno, né? A gente se criou ouvindo os antigos falar, né? Contar, né? Sobre as coisas que aconteciam no interior, né? Então a gente se criou ouvindo causos, contos, lendas, histórias, né? E principalmente nessa época agora, que é de quaresma, né? Das maldições, né? E dos acontecimentos que daquela época, né? Que assustava as pessoas e a gente era criança, né? Então, na verdade, o intuito já era contar e falar pra assustar a gente que era pequenininho, né? Então, era pequenininho e nossa, eu sempre gostei de ficar ouvindo a conversa das pessoas, né? Dos antigos, que nem a gente dizia. Dos meus avós, dos meus tios e outras pessoas, né? Que, que contavam daqueles fatos assim misteriosos, né? Que acontecia naquela época lá atrás aí. Vamos dizer assim, uns 50, 60 anos atrás aí. E nossa, aquilo impressionava muita gente, porque daí você era pequenininho e a criança ela tem aquele sentimento de verdade, né? Tudo que te conta você acha que é real, que é verdade mesmo. Ou será que não era? Ou será que era? Ficava sempre aquela dúvida, né? De, de e agora, né? E daí a gente não dormia de noite, né? Porque contava algumas coisas às vezes meio cabeluda, né? E a gente punhava aquilo na cabeça e pra você que é pequeno, criança, né? 6 anos, 5 anos aí, tudo que te fala é verdade, né? Aconteceu mesmo, né? E eu gostava muito de ouvir isso, principalmente da minha oma, né? Da minha avó, né? Porque a nossa família ela vem do interior, então as coisas naquela época lá atrás eram passadas verbalmente, né? Conversando, contando, né? Nada de zap zap e essas modernidades e tudo. Então, as famílias para se encontrarem ou as pessoas para conversar tinha que sair de casa, né? Sentar, né? Geralmente acompanhado de um chimarrão. E ali a prosa era colocada em ordem, né? Ali é que as notícias e tudo aquilo que acontecia na comunidade era repassado de uma pessoa para outra, né? E a Oma conta que lá no interior, lá onde eles moravam lá, né? Tinha muita notícia assim de coisas assim, principalmente na quaresma que acontecia, né? E de causa assim de lobisomem mesmo, que real que aconteceu lá, né? Que eles presenciaram, né? E conta ela que perto onde eles moravam lá, é bem interior aqui da nossa cidade, né? Tinha 2 famílias lá, né? Numa dessas famílias tinha só moças e na outra da família tinha só rapazes, né? Só homens, né? E diz a lenda que o 7º filho homem, né? 7º filho homem, ele é lobisomem, ele vira lobisomem, né? Com o passar dos anos ali, ele nessa época aí de quaresma e lua cheia, lua nova, né? Ele se transforma em lobisomem. E ela conta que na família dessas moças, eles fizeram a colheita das frutas, né? Aí a forma que era usada para preservar essas frutas, isso era fazer mousse, né? Fazer geleia. Hoje em dia é mais fácil, né? Mas naquela época era tudo manual, né? A gente tinha que colher, descascar, cortar, tudo manual, né? E o processo a parte mais demorada desse processo é a parte do cozimento, né? Pra você jogar, né? Colocar aquelas frutas, o açúcar e eles estavam fazendo esse mousse e as moças estavam, né? Faziam
assim, num puxado aberto, assim, fora de casa, né, com um tacho grande, um tacho daqueles, né, parece aqueles tachos de bruxa, né, 50, 60 litros de tamanho, e eles estavam fervendo aqui toda aquela fruta lá e acabou entrando à noite, né, para deixar pronto isso ali. E era aqueles colherão de madeira, assim, que você passava, virava, e enquanto essas moças estavam lá virando aquele panelão de mousse lá e terminando ali, diz que apareceu um cachorro preto grande, assim, sabe, bem grandão, bem reforçado. E andava só em redor daquelas moças, e eles atropelavam aquele cachorrão. E ele rodeava e já vinha ali junto de novo, e foi até que uma das moças que tava virando aquele mousse, assim, já tava mais, assim, já tinha, né, tinha reduzido bastante, virado aquela geleia, o mousse mesmo, assim, né, tirou aquele colherão de dentro do tacho e deu com aquele colherão naquele cachorro, assim, bem na cara, assim, que foi um sumiço dele pra dentro do mato. E não apareceu mais. Aí diz a Oma que no outro dia veio um aviso do vizinho, porque lá os vizinhos eram longe, né? Que o filho mais novo deles tinha se queimado bastante no rosto e estava bem mal. E era avisado que tinham que levar ele para a cidade porque ele tinha se queimado muito de noite. E eles não sabiam da onde, o que tinha acontecido que ele tinha se queimado, né? E assim ia as histórias, a gente era criança, né, e ficava ouvindo aquilo e agora, né? E essas famílias que era uma coisa bem interessante. Na casa das moças eram 7 moças e na casa do vizinho tinha 7 rapazes. E justamente o mais novo que se queimou aquela noite, né? E os pais não sabiam o que tinha acontecido. É divertido, né? Era bem interessante, né? Os causos que as pessoas contavam, né? Outro caso interessante também, que esse foi contado direto pra mim quando eu era criança, né? De um amigo meu, que foram passar as férias da escola no inverno, que naquela época ali no mês de junho, julho, a gente tinha um mês de férias, né, da escola. E a mãe dele pegou ele, os irmãozinhos dele e foram pro interior, né? Na casa da avó, né? Passar uns dias lá. E numa dessas noites aí de que eles estavam lá, diz que eles começaram a ouvir uns barulhos e uns rosnados diferentes, uns granidos, assim, um treco bem medonho mesmo. E eles estavam pro lado de fora de noite da casa, assim, e a mãe deles desconfiou daquele barulho, porque aqui no interior a gente tem vários bichos grandes, né? Aquela onça parda, né? A sussuarana, se chamam de leão do mato, né? Leão-bai. E é um bicho perigoso, sabe? Ele é um gato grande, né? Um leãozinho mesmo. E ela pegou e recolheu as crianças tudo pra dentro e começou a ouvir aquele barulho, e aquele barulho foi chegando perto e logo você ouviu aquele famoso, né? Uivo, né? Lá. E a avó dele, né? A avó dele falou, deve ser o fulano lá, o vizinho lá, que todo mundo dizia que que é como fosse uma maldição, né? Que ele era lobisomem, o cara era lobisomem. E daí eles se trancaram dentro da casa, que naquela época você não conseguia olhar pra fora, porque as janelas eram de pau, né? Janela de madeira e as portas bem fechadas, com uma travessa assim. E foram, e aquele uivado, aquele grasneiro foi chegando e entrou no varandão da casa em redor, assim, e eles gritando, sai daqui, sai, e ele, sabe, vinha assim aquele barulho e rapava na parede, e até que a mãe desse rapaz aí correu
no sótão em cima, pegou a espingarda e sai daqui, gritava, e eu vou atirar em você. E aquele bicho parou na porta e raspava assim na porta, né? E sai daqui, sai daqui. E o bicho não saía e, sabe, ele, tipo, era um barulho bem medonho, bem esquisito, né? E daí ela lembrou-se que a correntinha que ela tinha no pescoço era uma correntinha de prata. E daí ela pegou e soltou aquela correntinha assim e disse que ponhou dentro do cano da arma e mirou na porta. E agora sim, né? Agora, se você não for embora, eu te mato, eu vou te dar um tiro, né? E naquele momento que ela põe aquela correntinha ali, diz que deu uma raspada na porta e saiu correndo assim. Eles escutaram um barulhão lá fora lá e sumiu, se acabou aquele barulho. Aí tudo por causa da corrente de prata. E daí no outro dia, assim, quando amanheceu o dia, eles abriram a casa, assim, diz que quando eles abriram a porta tinha as marcas das unhas, assim, na porta da casa. E daí quando eles olharam, assim, em direção, mais ou menos onde é que tinha corrido o bicho, assim, diz que a cerca de madeira tinha umas 5, 6 ripas, assim, que alguma coisa passou e estourou aquilo e foi... Só dava pra ver no caminho assim que passou aquilo. E nós pequenininho, imagina só, né? Ficava escutando essas coisas e tremendo de medo. Outra coisa que aconteceu, isso eu já era jovem daí, né? Chegava na sexta-feira, a gente saía da aula e descia para o centro da vila e com os amigos ali para tomar cerveja e fazer bagunça ali, né? E um dia na época de quaresma, numa sexta-feira nós descemos no centro com a rapaziada, mas aquele dia não tava muito bom ali, daí tomei uns goles, umas coisas ali e eu falei, apesar de eu vou vazar embora, né? Não tô muito fim de folia hoje, bagunça. E eu peguei minha mochila, naquela época era pastinha positiva, né? Quem que aí tinha pastinha positiva? Enfiei pastinha positiva embaixo do braço e me mandei embora. E daí e é longe da casa da mãe, é muito longe, né? Da cidade ali, tinha que cortar da pé, né? Não tinha jeito. E um pedaço assim, tem a BR aqui que passa por dentro da cidade, né? E tem um pedaço aqui num lugar ali que ela anda meio, digamos assim, paralelo com o trilho de trem, né? Daí tem a ponte, né? Tem a ponte do Rio dos Bugres ali e paralelo à ponte, assim, você olha pra dentro do mato, tem o trilho do trem, assim, dá pra ver, vai um pedaço junto, assim. E eu desci ali até na BR e cruzei a ponte ali e vim andando na lateral da pista, devia ser umas 11 e pouca da noite. Aí eu escutava assim uns barulhos estranhos lá no trilho e uiva, né? Não sei não, deve ser um cachorro, alguma coisa ali. E barulho nos trilhos e uiva, e barulho nos trilhos e uiva, e daí aquilo ali eu já comecei a ficar cabreiro com aquilo, né? Comecei a ficar... Você barbaridade, o que será que é isso, né? E ainda você tomado um golinho ali, né? Aí eu corajoso, do jeito que sou ainda, né? Pra essas coisas aí. E fui indo e apurei o passo e parece que você ia andando assim, aquela lá no trilho, aquele barulho, aquele zuivo, aquela coisa ia te acompanhando assim, sabe? E aquilo ficou na cabeça e... né, corri, cheguei em casa e tal, né, fugi daquilo lá e aquilo ficou na cabeça. Outro dia daí sentamos, tomar um chimarrão com os amigos na frente da casa da mãe lá, eu comentei, rapaz, a troça estranha aí, né, e contei o que aconteceu ali, que eu escutei ali. Daí um amigo meu ali, o John, ele falou assim pra mim, mas olha, Pia, mas
Você tá louco, cara? Mas comigo aconteceu a mesma coisa. Eu vinha passando lá e aquele bicho, aquele barulho, aquele uivo no trilho lá. É... Até me arrepiei. Até me arrepiei tudo. E eu vim até apurei e fomos obrigados a correr, rapaz, porque o troço parece que ele vinha acompanhando e vinha chegando perto, assim, e nós lá pra casa, né? E não demorou muito pra correr o comentário do lobisomem que tinha ali no bairro Bela Vista, ali. Aqui na cidade do Rio Negrinho, barbaridade. E nós sozinhos de noite lá, com o bichão solto lá. O bilisome, né? Bem aquela época tava loqueando já. Isso, ó, pessoal, tem uns 30 anos aí atrás, aí. Né? E interessante que sempre na época de quaresma, né, que acontece essas coisas aí. A minha mãe, a minha oma, né, os antigos sempre falavam de você dançar na quaresma, né, que é um perigo você dançar na quaresma. E aqui tem uma história aqui da minha cidade aí que vem de muitos anos ali, sobre um lugar ali que fazia baile na quaresma, né? E não pode, segundo os antigos ali, né, você dançar na quaresma é pedir pra acontecer alguma coisa de errado, né? E daí tinha um lugar ali onde eles faziam sempre bailão, toda sexta-feira e sábado, durante a quaresma, e não respeitavam nada, e baile, né? E um dia nesse lugar ali, tava o pessoal tocando a banda e dançando, e diz que chegou um rapaz que muito afeiçoado, muito bonito, diz que bem arrumado assim, de uma roupa, né? Bem elegante assim, e pagou e entrou nesse bailão. Tava por lá e dançando e tal, e ele deu olho numa das moças que era a moça mais bonita que tinha lá naquele. E foi até que deu um jeito que ele conseguiu, diz que a moça dançar com aquela moça aí durante o baile, dançando e se divertindo, e diz que por um acaso assim uma distração, ok, diz que ela olhou pra baixo assim, dançando com ele, abraçado assim, e olhou pra baixo, diz que quando olhou, ela olhou assim, ele não tinha pé, tinha casco no lugar do pé. E diz que quando ela viu aquilo, que ela assustou-se assim, que ela olhou assim, ela viu, era o dito cujo que estava dançando com ela, o cão, né? O Capeton. E daí nisso que ela percebeu que eles pararam, diz que ele deu um grito assim dentro daquele salão, que diz que parou a música, todo mundo parou que se assustado assim, e ele deu um salto para trás, um salto assim, diz que grudou-se de costa numa parede assim, e deu um pulo e cruzou o telhado e sumiu-se, né? Sumiu-se pelo telhado embora assim. Daí todo mundo apavorado, ele disse que quando foram ver, a moça estava deitada no chão, e essa moça ficou aleijada, né? Diz que passou o resto da vida aleijada depois daquilo lá, que ela descobriu que estava interessada no bichão, né? E um caso verídico, isso aconteceu mesmo. Então cuidado aí, minha gente, vocês vão dançar na quaresma, né? Perigoso. E outra história também que eu vi quando era criança, isso eu vi quando era criança, né? Aqui tem vários lugares, tem essa assombração, esse personagem, né? Que é o bradador, né? O tal do bradador. E muito no interior, né? Alguns já falaram que diz que é uma coruja, alguns falaram que é não sei o que lá, mas eu tenho minhas dúvidas, né? A pessoa tem minhas dúvidas. E a Oma conta que aquela época lá eles moravam longe no interior, isso dá naquele lugar lá deve dar quase uns 30 quilômetros aqui da cidade. E pra você resolver as coisas naquela época, não é que nem agora que a gente senta no alto ali, 10 minutos você tá onde você quer, né?
Eles tinham que cortar a pé, lá do interior aqui na cidade, para resolver as coisas, e daí depois tinha a volta, né? Tinha que voltar ainda. E um dia eles saíram bem cedo para uma pegar pagamento e resolver as coisas aqui da cidade, fazer umas compras, umas coisas assim, e junto com ela veio um dos meus tios, né? E vieram e tudo, e até que conseguiram resolver, né? Lidar com banco, essas coisas, né? Todo mundo sabe bem, né? Como é que lidar com banco e tal. Acabou demorando muito. Quando elas conseguiram começar a ir para casa, já era tarde e entrou na noite. Aí você imagina, né? Você e a tua mãe, né? Cara, caminhando no escuro, indo embora. 30 quilômetros de distância para dentro do matão, né? Mas mato, pessoal, selva mesmo, fechado. E diz que lá pelas tantas que elas estavam caminhando lá, diz que eles começaram a ouvir o tal do bradador, né? Um grito feio dentro do mato e alto, né? Aquele gritão lá. E daí meu tio disse que ele era jovem, né? Diz que pegou e gritou de volta, né? E você não pode fazer isso. Tem uma coisa que você não pode fazer é imitar, arremedar, né? Arremedar o bradador. Diz que o tio gritou de volta. Diz que dali a pouco gritou o bichão de novo dentro do mato, mas já gritou mais perto assim. Eles estavam andando assim e ele já gritou mais perto. Né? Aquele gritão assim. E daí o tio aquela, né? E a alma dizendo, não faça isso, porque não pode. E ele gritou, arremedou de volta o bradador. Daí achando graça da coisa, né? Arrasada, né? Achando graça da coisa. Né? Daí nessa aí ele, quando ele gritou de novo, ele gritou já perto, assim, em cima deles. E aquela escuridão, sem lanterna, sem nada, caminhando, né? Diz que deu aquele grito assim, que diz que foi de gelar o fio da espinha, da altura e do berro que ele deu perto, assim. E daí a minha alma já ralhou com ele assim, viu? Eu falei que não é pra fazer, você tá louco, não sei o que. E dali a pouco aquele bicho gritou mais perto. E aí começou a assustar, né? E foram e ele. E a minha alma fazia, fica quieto. Não fale nada, fique quieto. E aquele bicho disse que passava por cima deles assim e gritava. Né? E eles andando e bem quieto e foram. E lá onde ele foi o último grito que o tio deu, ele marcou lá. E eles foram indo e ele ficou gritando lá naquele lugar e foram e conseguiram se livrar do dito bradador. Pensou você na medo ali, de repente o troço começa a gritar em cima de você ali, você tá louco, rapaz. Né? Complicado. Verídico isso aí. E aí antigamente, né, a subsistência das pessoas era diferente do que é hoje. Hoje a gente senta, vai no mercado lá, né, chega na gôndola, lá passa correndo, jogando dentro do carrinho e tá resolvido. E os caçadores contam muita história, né, de que aconteceu. E isso é coisa do meu opa, daí eles que estavam caçando e tinha um lugar lá que eles não iam porque aparecia um vulto lá, uma visagem, né, chamada de visagem, branco, assim. E diz que quando chegava lá, eles olhavam assim e sempre apontavam com o dedo para um lugar assim. E vários caçadores, pessoas que passavam naquele lugar assim, que retratavam que chegava lá à noite, né? Precisava passar lá à noite, ou na madrugada, né? Porque o caçador, aqueles outros amanhece dentro do mato, né? E passavam naquele lugar, sempre ele apontava assim. E o lugar que ele apontava era tipo um tocão de pau grande assim, caído, né? Meio torto assim.
E apontava para aquele lugar e as pessoas, né, se assustavam, corriam e tinha uma história de que isso data de, meu Deus do céu, né? Por causa da guerra, dos índios, das coisas que aconteciam assim, o pessoal que conduzia a tropa e cargueiro e coisa para vender, porque a condução da época era a mula, o burro, né, o cavalo. E acontecia às vezes dos lados de ladrão e índio as coisas, e o pessoal fazia os negócios, né, de gado, e traziam, a moeda era ouro, né, dinheiro, muito dinheiro assim, vinha ouro, vinha moeda, vinha, né. E quando acontecia as emboscadas, o pessoal parava, marcava um lugar, um toco, um pau, alguma coisa, uma árvore e cavocava o buraco e enterrava essas dinheiros, essas panelas de ouro que eles diziam, né? Muito dinheiro, baú, né? E para ninguém achar, eles faziam feitiço, né? Enfeitiçava aquilo lá para ninguém perceber ali. E só quem sabia a maneira de desfazer aquele feitiço é que conseguia desenterrar aquele ouro e pegar para si, né? Que daí era, no caso, quem sabia o desfazer o feitiço era o dono, né? Aquele que enterrou lá e corria uma história de que tinha esses baús de ouro enterrado, enfeitiçado, e que uma das formas de você tirar lá era que você tinha que acender um fogo e fritar um ovo com bastante óleo e virar aquela frigideira com o ovo em cima daquele lugar lá para desfazer aquele encanto e para você poder pegar a panela de ouro. E conta o pessoal ali que naquele lugar lá onde tinha esse encantamento é que aparecia essa visagem mostrando ali onde é que era o lugar que estava aquele dinheiro escondido. E isso muitos anos depois alguém soube dessa história e disse que foi de noite no lugar lá e tava lá o dito cujo da visagem, que o cara engoliu o medo ali, foi, chegou assim, aquele vulto branco foi indo assim e desapareceu bem naquele lugar, bem naquela árvore, aquele pau assim lá, e essa notícia disso ali se espalhou, né? E diz que esse camarada foi lá e fez aquilo lá e sumiu. Que esse cara sumiu, né? Nunca mais ninguém viu essa pessoa que foi lá que ia encarar o tal da visagem. E daí saíram atrás desse caboclo, né? Saíram atrás do cara lá. E foram indo, e quando diz que chegaram no tal do lugar da visagem, diz que viram aquele pau. Quando chegaram lá, eles acharam um buraco. Tinha um buraco cavado no pé daquele pau ali, daquele tronco. E um buraco fundo assim. E desconfiam que ele achou esse dinheiro, todo aquele dinheiro, aquele ouro, aquelas coisas, e sumiu no mundo, né? Aproveitar o dinheirinho, né? O dinheiro da visagem. Né? Mas ele só conseguiu achar porque ele escutou os antigos falando de como desfazer aquele feitiço, né? Isso é uma das formas, né? E foi lá e fez e ficou rico, né? Ficou muito rico, né? Era interessante, nossa, eu adorava escutar essas histórias aí, né? E daí essa é uma história que eu ouvi também, muito interessante pra gente encerrar aí os causos do Tio Juca, causas da quaresma, né? Causas da quaresma. Os caboclos estavam numa festança de noite no interior, e tardou-se um pouco o troço, e pra voltar pra casa eles tinham que passar na rua que eles passavam, assim, tinha um cemitério, né? Tinha um cemitério assim em cima de um barranco. Cemitério antigo, assim, né? Cercado de ripa de madeira, assim, né? Aquela cerca de madeira.
aquelas catatumbas altas assim, antigas, né? E o povo se pelava de medo dessas coisas aí, porque quem que queria, né, encarar um cemitério de noite, né? E daí diz que dois compadres saíram da bailanta e tinham que passar por lá, por esse lugar aí pra ir embora iam chegando já ficando assim, ó, vamos passar quieto, né? Vamos fazer respeito, né? Vamos passar quieto ali por frente do cemitério. Diz que eles iam cruzando a frente do cemitério, eles começaram a ouvir tipo uma conversa assim, né? E não sei o que, não sei o que lá, e daí diz que eu disse, opa, né? Porra. Pensa de noite, madrugada, conversa dentro do cemitério, imagina só, né? Se eu ouvir um papo dentro do cemitério, assim, é louco, né? E daí, mas a curiosidade também, né? Diz que começaram a chegar perto, assim, começava a ouvir. E não sei o que, né? E pá, conversa, e meio uma discussão, assim, não sei o que, eles foram chegando, né? Aí ficaram quietos assim pra ouvir, diz que eles estavam discutindo assim dentro do cemitério, ó, aquelas que estão lá são minhas. E essas que são que estão pro lado de cá são tua. Não. Essas de lá que eu quero aquelas de lá, e você fica com as de cá. E daí diz que eles escutando aquela discussão assim, e, aquelas de lá e as de cá, e aquelas são minhas, aquelas não, aquelas outras são minhas, né? Diz um dos compadres lá que eu sei o que é isso, cara. Eu sei o que é isso. Isso aí é Deus e o diabo, né? Que estão lá separando as almas para eles, né? E eles quietos lá, escutando a discussão. Não, aquelas... Essas ali você fica para você e essas aqui eu fico para mim. E daí tu fica certo. E, não, porque essas aqui é que eu quero. Daí você fica com aquelas. E eles olhavam um pro outro assim, diz que dali a pouco uma daquelas vozes lá dentro disse: e aqueles que estão ali fora, o que nós vamos fazer? Diz que eles se regalaram os aí, se mandaram na corrida, na pernada na estrada e fugiram, né? É louco, né? Pensou, Deus, o diabo discutindo as almas lá dentro do cemitério e de repente falaram, e aquelas lá fora, né? E os dois lá fora, né? Viraram em perna pra fugir, né? Bem, no final das contas, que tinha... na beira da cerca tinha um pezão de mimosa. E tinha dois caboclos roubando mimosa e discutindo. Não, aquelas mimosas de lá são minhas, de cá são tuas, né? E daí falaram e aquelas que estão lá fora, lá, os caras acharam que era assombração querendo pegar eles. Beleza, minha gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dos causos do tio Juca, né? Curta, se inscreva, compartilhe e aguarde que vem mais. Valeu, um abraço!